Meus amados irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos comentar aqui sobre a lição de número 2, que traz a temática Somos Todos Cristãos. E a leitura do texto áureo é uma expressão de Atos 15, 19, que diz: pelo que julgo que não deveis perturbar aqueles que dentre os gentios que se converteram a Deus. Então nós vamos estar vendo que o início do cristianismo ele vai correr uma transição entre o judaísmo e o cristianismo. Nós temos que entender que o processo dessa transição no início da igreja cristã, ali em Atos 2, os discípulos eles são israelitas. Nós vamos ver que eles têm uma cultura, eles têm algumas práticas judaicas que estão embutida ali na sua comunidade. E esse processo dessas práticas judaicas para a doutrina do Evangelho da Graça, da salvação estabelecida por Cristo, nós vamos ver que a igreja no início ela herda muitas ideias e práticas no campo teológico e da ética relacionada ao povo judeu. Porém, quando o evangelho ele é pregado a outros povos, os outros povos são chamados de gentios, nós vamos ver que os apóstolos, eles são desafiados a estabelecerem limites entre o judaísmo, antes que lhe pertenciam, e agora o cristianismo, da qual eles estão seguindo, porque eles precisavam instruir essas comunidades que eles não deveriam confundir o que a lei de Moisés com a graça, porque a salvação ela é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Ela não precisa de componentes da lei judaica, de elementos judaicos dentro do culto cristão, ou como meios para acrescentar a salvação, porque a salvação ela é exclusiva em Cristo. E esse texto fala: somos todos cristãos. Nós precisamos entender o que é, à luz do contexto, o que é ser um cristão. Deus, no princípio, quando ele cria o homem, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Então nós vamos ver que o homem ele tem um contato direto com Deus, ele se comunica, ele tem essa ligação com Deus. O homem é um ser religioso, e religião é o quê? É ligar o homem a Deus. E nós vamos ver que o pecado, ele quebra essa ligação, há uma ruptura entre o homem e Deus. E o homem, por ser um ser religioso, e ter essa ruptura, nós vamos ver que existem várias religiões. Porém, todas as religiões, elas têm origem no homem. Nós chamamos elas de falsa. Que não pode, por si só, essas pessoas chegarem a Deus através da religiosidade humana. Então, isso é uma demonstração que o homem precisa, de Deus, ter uma ligação com o divino. Mas desde a queda ali no Éden, nós vamos ver que lá em Gênesis 15, Deus já prometeu estabelecer essa ligação novamente entre o homem e Deus. Que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente morderia o calcanhar, mas ele esmagaria
o que? A cabeça da serpente. Nós vamos ver dentro do desenvolvimento das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que esse que nasceria, que se identificaria com o homem, é a pessoa bendita de Jesus, que vai se cumprir ali no início dos evangelhos, aonde o verbo se encarna, se faz gente, e nós vamos ver que Deus vai efetuar uma grande redenção para a humanidade através do seu Filho amado Jesus Cristo. Mas até que isso acontecesse, nós vamos ver que a humanidade estava separada de Deus. Deus vai levantar o que? Um homem. Fazer desse homem o que? Uma grande nação, para que essa nação Deus estabelecesse o que? A sua lei para esse povo. Estabelecesse o culto, as ordenâncias, com o propósito desse povo, no caso o povo hebreu, deles serem testemunha do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus invisível, para que outros povos conhecessem a Deus e aceitassem o que? A redenção que seria efetuada pelo Messias. Nós vamos ver que a lei que Deus deu ao povo hebreu, os profetas, nós vamos ver que as Sagradas Escrituras hebraicas, elas vão ser traduzidas para o grego, e nós vamos ver que todo o contexto do Império Romano ali, eles vão terem conhecimento da lei de Deus, de que o Salvador, ele se encarnou, se fez carne, veio a este mundo para trazer salvação aos homens, morreu ali na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por todos nós. Então Jesus veio e deixou o Evangelho. O Evangelho é as boas novas de Deus para todos os homens. Então a verdadeira religião é o cristianismo, que está relacionado na doutrina trazida e ensinada por Cristo aos seus discípulos, para que eles pudessem levarem a outras pessoas essa verdade para que elas fossem salvas. E a palavra cristão, nós vamos ver que os primeiros judeus, quando eles se convertem ao Evangelho da Graça, ao Evangelho de Cristo, eles são denominados pelos judeus, pela sua comunidade, de seita dos nazarenos, porque eles achavam que era uma seita, que havia saído ou estava dentro do judaísmo. Só que essa religião é a verdadeira religião que Deus ele estabelece ao seu povo, mas o seu povo rejeitou, no caso o povo hebreu. Mas todos aqueles que aceitam que essa verdade do Evangelho, a eles é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, os judeus, eles convivem ali com os discípulos, eles veem que ali um grupo que seguia Jesus, que Jesus era de Nazaré. Porém, mais para frente, eles serão conhecidos como os do caminho, porque fazia menção que Jesus pregou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, vai a Deus a não ser por Jesus. Logo, esse discípulo prega que Jesus é o único caminho, é o único meio do homem ser salvo. E esses discípulos, eles serão perseguidos, e o Evangelho vai ser pregado em outros lugares, e os gentios vão se converter. Logo, gentios e judeus se reunidos ali em Antioquia, pela primeira vez eles vão ser chamados de cristãos. Essa palavra cristão, ela significa aqueles que são semelhantes ao seu Cristo, aqueles que parecem com Cristo, ou pequenos Cristo. Logo, somos cristãos, essa expressão,
ela se deriva ali dos antioquistas. Não é a igreja que coloca esse nome, mas são aquela população ali que eles compreendem que aquelas pessoas, elas seguem o que? A verdade do seu Cristo. Então, pequenos Cristo, são discípulos de Jesus. Logo, a igreja, ela será conhecida como cristã, aqueles que seguem a Cristo. Tem a Cristo como seu Senhor, como o único caminho, como o único Salvador, o seu Cristo como a única verdade. E quando os apóstolos, eles estão pregando, que eles iniciam pregando esse evangelho, essa verdade, então era preciso, né, que eles estabelecessem esses limites para que essa comunidade, para que essa nova religião, ela não fosse uma seita judaizante, mas o verdadeiro caminho que liga os homens a Deus. E aqui na nossa lição, o nosso comentador, ele vai trazer alguns pontos aqui relacionado a Atos capítulo 2, né, onde ele inicia ali, depois passado 14 anos, Paulo sobe outra vez o que? A Jerusalém. Então, Gálatas 2, nós vamos ver que Paulo, ele sobe a Jerusalém. No início do texto, ele fala que ele sobe no verso 2, né, por uma revelação. Então foi motivado por uma revelação divina, para que fosse até Jerusalém e ali expôs-se o que? O evangelho, da qual ele acreditava, da qual ele pregava. Então Paulo sobe o que nessa intenção de ensinar o evangelho que ele acredita, que ele crê que é fruto da revelação de Deus, que a salvação é pela graça e é pela fé em Cristo Jesus. Paulo sobe lá e nós vamos ver que essa subida, embora também tenha uma outra conexão, né? Nós vamos ver que Atos capítulo 11, nós vamos ver que Ágapo, ele profetiza que haveria uma grande fome ali em Jerusalém, e Paulo também é motivado, tem essa revelação, mas Paulo leva donativos para os irmãos pobres lá da Judéia, reforçando esse espírito de solidariedade e unidade para que deve ocorrer entre as igrejas, entre as comunidades que servem a Cristo. Mas quando ele chega nessa igreja, chega ali em Jerusalém, nós vamos ver que é um grupo chamado judaizantes. E esse grupo, eles insistem para que Tito, Paulo vai com ele, com Barnabé, que era judeu, e Tito. Então Barnabé, estando lá na reunião, não tem nada demais. Mas Tito é algo que já vai incomodar, porque ele era gentil. Logo, esses judaizantes, eles vão pressionar a Paulo para que Tito fosse circuncidado. Mas Paulo, ele vai se manter firme, que os rituais da lei, os costumes judaicos, essas observâncias, elas não cabem ao gentio. Então, ele se recusa que isso ocorre. Então, essa ida de Paulo lá em Jerusalém, lá em Atos 11, nós vamos ver que é diferente ali do concílio, porque houve um concílio em Jerusalém lá em Atos 15. Nós vamos ver que a carta aos Gálatas, ela é escrita antes desse concílio. Nós vamos ver que quando Paulo escreve, o concílio ainda não havia se reunido para estabelecer as diretrizes para com os gentios, o que deveria ser imposto a eles ou não em relação à cultura judaica, aos rituais da lei, né? Então Paulo, ele já é bastante resistente quanto a isso. Mas no capítulo 2, quando Paulo
ele vai expor a liberdade cristã, nós vamos ver que Paulo, quando ele evangeliza a Galácia, ele funda muitas igrejas. E agora, esses judaizantes, eles vão até essas comunidades e eles vão dizerem, vão falarem, para que as pessoas sejam salvas, né? É necessário que se guardem o quê? A lei e os seus rituais, como cumprimento da salvação. Então, os judaizantes, eles ensinavam isso, que os cristãos precisavam, né, se identificar com a cultura judaica. Então, eles eram legalistas. E Paulo, quando escreve a sua primeira carta, Paulo vai deixar muito claro, lá no capítulo 1, verso 6, né, que ele fica surpreso deles tão rápido terem passado para um outro evangelho. Porque eles receberam o quê? O evangelho da graça, que a salvação é pela fé exclusivamente em Cristo Jesus, não é por mérito nem por obras da lei, mas é pela fé exclusiva em Cristo. Só que os judaizantes, eles estavam distorcendo a mensagem da cruz e trazendo o quê? Elementos da lei como requisito da salvação. Então Paulo vai advertir ali essa comunidade para que eles, né, não se deixam serem levados por esses falsos ensinos, por esses falsos irmãos que estavam comprometendo a verdade do evangelho. Então há uma tensão ali na reunião que Paulo está tendo, porque esses falsos irmãos, eles estavam semeando que essa heresia, trazendo os rituais da lei como cumprimento da salvação. E Paulo vai explicar em Atos 2, ou melhor, em Gálatas 2, que o evangelho, ele é imutável e ele é universal. Ele não muda e ele é para todas as pessoas. Embora houvesse, né, o único evangelho, nós vamos ver que essa verdade, ela acabou sendo adaptada às suas respectivas comunidades. Nós vamos ver que o judeu que aceitava Cristo, o judeu messiânico, nós vamos ver que ele ainda continua, não com o cumprimento da salvação, mas ele continuava ainda guardando o quê? Os costumes, a sua tradição dos seus pais. Só que eles queriam impor isso aos gentios. E Paulo vai mostrar que o evangelho da qual ele está pregando, ele foi chamado para ser apóstolo que dos gentios, da incircuncisão, daqueles que não observam os rituais judaicos, enquanto que o Pedro da circuncisão, né, que guardaria o que? Essas práticas. Então é essencial nós sabemos dessa verdade, né, que a salvação não é necessário adaptação cultural para mudar a mensagem do evangelho. Isso é uma heresia, né? Então era um perigo essa doutrina dos judaizantes, porque os judaizantes guardavam o sábado, eles observavam as leis dietéticas, não comia carne de porco, eles não comia determinados alimentos. Eles, para oração, eles usavam ali o tabipe, que era um manto que colocava aqui no ombro, colocava na cabeça, usava aquele chapéuzinho aqui, tinha a circuncisão, guardava as festas judaicas. Então nós vamos ver que as práticas judaizantes, elas não faz parte o que? Da comunidade gentílica. Então, se a pessoa quer usar um kippar, quer tocar o shofar na igreja,
por achar bonito, isso não tem nada demais. Isso não pode ser um cumprimento para adoração, como se não tivesse aquilo. O culto, ele não é verdadeiro, ele não é um culto que venha trazer a presença de Deus. Então o homem adora a Deus em espírito e em verdade. Cada comunidade tem a sua tradição, tem as suas práticas. Essas práticas não podem interferir na verdade do Evangelho. Na verdade do Evangelho, na mensagem do Evangelho. Quando nós falamos que somos cristãos, o título da lição, somos cristãos porque é somente Jesus Cristo que salva. Não há outro meio de salvação além daquele estabelecido por Cristo ali na cruz do Calvário. Jesus Cristo nasceu de uma virgem, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ele está à direita do Pai e ele vem buscar o que? A sua igreja. E nós temos que seguir o que? A verdade do Evangelho. O Evangelho é para ser praticado. Então é isso que a palavra de Deus, ela nos orienta a respeito disso. O cristianismo judaizante, ele é remendo novos, remendo velhos em panos novos. E isso não pode acontecer. Essa observâncias da prática da lei. E também a igreja tem que tomar muito cuidado com as práticas mundanas, para não fazer parte do culto de adoração ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Então, que Deus vos guarde, Deus vos abençoe e que você continue servindo exclusivamente a Cristo, porque a salvação não é por obra, não é por mérito, é pela graça, é exclusivamente pela fé e pela obediência aos ensinamentos de Cristo deixado ali nos Evangelhos. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.